A graça e a paz, amados, dando continuidade à série de mensagens que nós estamos gravando a respeito dos 4 momentos da reunião de célula. Agora nós estamos aqui no terceiro vídeo. O primeiro foi a respeito do quebra-gelo, o segundo foi a respeito do louvor e adoração. E o terceiro, sem dúvida, é o vídeo mais importante, porque é a respeito do momento mais importante, que é o compartilhamento da palavra. Eu tenho visitado algumas células com o objetivo de capturar oportunidades de treinamento e desenvolvimento na rede. E certamente o momento mais difícil e o maior desafio da reunião de célula é o momento do compartilhamento da palavra. E eu quero hoje te dar dicas, direcionamentos, passar um pouco de experiência para você voar no momento do compartilhamento da sua palavra, para você de fato ser aquele canal desobstruído de Deus, instrumento afinado, afiado e afinado, para poder de fato compartilhar a respeito daquilo que Deus tem feito na sua vida, aquilo que Deus tem liberado na igreja como um todo. Então, eu tenho percebido que não é raro ver o líder de célula tentando reproduzir a pregação que ele ouviu no culto. É natural. Ele sabe que no culto tem pregação, na célula tem um momento também, e ele falou, bom, então vou pregar também na célula. Só que tem uma pequena diferença. No culto, o pastor tem 60, 70, 80 minutos para pregar sem nenhuma interrupção. É um pastor preparado, que já prega com muita frequência, estudou teologia, e o líder de célula ainda está começando a sua carreira na edificação da igreja. Ele não tem essa experiência toda. Primeiro, não tem a experiência, não tem esses 80 minutos, ele tem 30, no máximo 40 minutos para efetuar o compartilhamento da célula. E ainda com interrupções. Então, primeiro ponto que tem que ficar claro, você não deve pregar. Tá? Então você não deve pregar na sua célula, você tem que compartilhar. O terceiro momento, não é o momento da pregação, é o momento do compartilhamento da palavra. Então você tem que compartilhar a respeito daquilo que você recebeu no culto de celebração no domingo. Você tem que compartilhar com os irmãos aquilo que queimou no seu coração. Aquilo que queimou para você, certamente vai queimar para aqueles que estão à sua volta. Então você tem que compartilhar. E o compartilhar não é só seu, é dar oportunidade para as outras pessoas, para os irmãos, frequentadores assíduos, visitantes, os membros, também compartilharem, também testemunhar a respeito daquilo que queimou no coração deles. Seja por eles terem ouvido também lá no culto, ou seja, ouvindo pela primeira vez contigo, ali no momento da célula. Então, certamente o maior desafio é esse, e eu quero aqui te dar então algumas dicas. Fique atento, anote, se necessário, veja outras vezes para realmente você afiar o machado e afinar o seu instrumento nesse momento do compartilhamento da palavra. Primeira dica, o compartilhamento não deve ultrapassar 30, no máximo 40 minutos. Mais do que isso vai ser muito difícil. O líder tem que ter muita experiência, muita bagagem, muito domínio de falar, da oratória, para conseguir falar mais do que 40 minutos sem ser cansativo. Então, tenha essa percepção. 30, 40 minutos é um padrão excelente, dá para compartilhar muito. Tá? Segundo, somente o líder e o líder em treinamento podem compartilhar a palavra na célula. Jamais passe essa responsabilidade para um membro de célula ou muito menos para um frequentador assíduo. Essa é uma responsabilidade do líder, e quando está próximo da multiplicação, ele começa então a compartilhar com o líder em treinamento, oportunizando o treinamento desse novo líder que será após a multiplicação. Tá? Terceiro aspecto, ainda do compartilhamento, ainda das funções. Lá no quebra-gelo, quem pode fazer? Lá no quebra-gelo, você pode dividir entre os irmãos, as pessoas, até um frequentador assíduo pode conduzir um quebra-gelo. Louvor, líder e líder em treinamento. Palavra, líder. Exceção é líder de treinamento quando estiver próximo das multiplicações ou do período que você está preparando ele realmente para assumir a célula. Terceira dica, utilize o esboço ou o boletim fornecido pela sua igreja. Evite atitudes independentes de pregar temas de livre escolha. Pastor, então está proibido pregar com outro material que não seja dado da igreja? Eu não sei qual é a direção do seu pastor, mas eu creio que, como eu falei nos outros vídeos, não é uma questão de certo ou errado, de sim ou não, de regra. É questão de submissão. Existe uma direção, a igreja está vivendo um determinado momento, você deve seguir o momento que a sua igreja está vivendo. Evite tentar ser muito independente, original e querer ter palavras novas, principalmente você que é um líder novo, está começando agora, Utilize o esboço ou o boletim da sua igreja. Quarta dica,
lembre-se que você não tem os 60 ou 70 minutos. Então você tem que ter um esquema, né, de abertura, de compartilhamento, de conclusão muito bem definido na sua cabeça. Porque se você fizer uma abertura de 20, 25 minutos, você acabou. Não tem mais o que falar. Você fez essa abertura, quase não tem mais tempo nenhum. E aí, o que vai acontecer? Ou você termina o compartilhamento antes do tempo, ou você vai ficar 1h30. Né? E talvez se torne a reunião de célula extremamente cansativa e talvez as pessoas nem sintam tão motivadas a voltar, né? Porque passa a ser torturoso o momento de compartilhamento da palavra. Quinta dica: não pregue o esboço, isso eu já falei no começo. Compartilhe o que queimou no seu coração, né? Então olha só, essa questão de compartilhe o que queimou, eu costumo dar o exemplo um exemplo de uma história engraçada, de uma piada, né? Você só conta para alguém uma piada que você riu. Ou seja, se você não riu, por que você vai contar para uma outra pessoa, você vai achar que ela riu, que ela vai rir? Não vai. Então, para você compartilhar algo com as pessoas, tem que queimar para você primeiro. Se não queima no seu coração, como é que você vai conseguir transmitir a ponto de queimar no coração das outras pessoas? Então, identifique na palavra, no esboço, o que queimou para você. O que Deus falou contigo, quais são as suas experiências. Aí, querido, queimando para você, os seus olhos vão brilhar, você vai falar com paixão, você vai falar com encargo, com ousadia. Isso vai tocar o coração das pessoas também. Então, por exemplo, vamos supor que no boletim da sua igreja foi ministrado 9 maneiras de ouvir a voz de Deus. Você não vai conseguir ministrar as 9 maneiras lá. Você não vai pregar, você vai ter que compartilhar. Se todo mundo falar, não tem como você ministrar tudo isso. A não ser que você toque rapidamente nos temas e fique algo também superficial. Então, escolha uma, escolha 2, escolha até 3 maneiras, daquelas 9, as 3 que mais queimam no seu coração, que mais você tem experiências com ela e compartilhe sobre elas. Vai ficar muito mais fácil você tentar falar as 9. Então, não pregue, compartilhe aquilo que queimou no seu coração. Sexta dica. Eu quero falar um pouco aqui de homilética, né? Homilética é uma palavra assim meio complicada, né? Utilizado lá no curso de teologia, mas nada mais é que é um esboço, um esquema com começo, meio e fim que deve ter no seu compartilhamento da palavra. Simples assim. Então, qual que é a homilética ou a estratégia, o esboço que você deve usar na sua célula? Você tem que ter uma introdução, um momento de compartilhamento e um momento final que nós vamos chamar de conclusão ou apelo. Pode ser as duas coisas juntas, ou só conclusão, ou só apelo, ou uma conclusão com apelo. Nós vamos chegar lá. Tá? Então, primeiro, utilize 5 minutos para fazer uma introdução. Nessa introdução, querido, é você que vai falar, é você que vai dar o tom, é você que vai, com essa introdução, despertar o interesse da célula a respeito do assunto. Então, por exemplo, nós estamos falando sobre as 9 maneiras de se ouvir a voz de Deus. Então, com a introdução, né, lá no seu boletim, lá, ou no seu esboço que você recebe lá na sua igreja, a introdução poderia assim, olha, você pode começar dizendo assim, queridos, todos nós queremos ter sucesso na vida, né, queremos alcançar um alvo, queremos conquistar. Qual é o professor, qual é o aluno que entra numa escola sem ter o propósito de se formar, ou seja, de ter sucesso? Qual é o empresário que começa uma empresa sem querer ter lucro na sua empresa, ou seja, sucesso, né? Qual que é o músico que grava um CD e não vai querer vender muitos CDs? Ou seja, sucesso. Então o sucesso é você ter êxito. Sucesso é você alcançar o propósito ao qual você está perseguindo. Então todos nós queremos ter sucesso. Eu quero ter sucesso. Eu como pastor eu quero ter sucesso. Como líder de célula eu quero ser um bom líder e ter sucesso. Como todos nós queremos ter sucesso na vida. Agora, para ter sucesso nós temos que ter as escolhas certas. Nós temos que estar no lugar certo, na hora certa e fazer as escolhas certas. Quando nós escolhemos errado, então, né, a expressão popular, nós damos com os burros na água, ou seja, nós naufragamos, né, muitas vezes não alcançamos aquilo que nós estamos perseguindo. Então você precisa ter a escolha certa. E para ter a escolha certa, você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. E hoje eu queria compartilhar com os irmãos, né, no domingo, nós tivemos, o pastor ministrou sobre 9 formas e maneiras de ouvir a voz de Deus. E hoje eu queria compartilhar com vocês 3 dessas 9, 3 que queimou no meu coração, né, que eu tenho algumas experiências. Eu queria compartilhar com os irmãos sobre essas 3 maneiras. Olha, em 3 minutos eu fiz uma introdução. Então eu estou dizendo que você tem 5 minutos para fazer uma introdução. Nessa introdução é só você que fala.
É você que fala, dá o tom, dá a direção. E nessa introdução você já desperta todo mundo. Você desperta todo mundo para o interesse daquilo que será compartilhado. Você desperta o interesse para aquilo que vai ser compartilhado. Então, sua introdução, 5 minutos. Segundo momento que você deve ter, agora é o compartilhamento propriamente dito, que vai durar em torno de 20 a 30 minutos. Tá? Então, qual que é a estratégia no compartilhamento? Qual que é a grande barreira do compartilhamento? Você não consegue fazer as pessoas falarem. Então você fala, daqui a pouco você tenta compartilhar, mas como ninguém fala, aí vira pregação, porque ninguém fala e você não sabe como as pessoas vão falar. Então eu vou te dar aqui a grande ferramenta que vai explodir o momento de compartilhação da sua célula, que é o que nós vamos chamar aqui de perguntas estratégicas. Você tem que, na hora de você montar os seus bolsos, montar as perguntas estratégicas, 1, 2, 3 perguntas previamente, para quando chegar no momento do compartilhamento da palavra, você solta essas perguntas e certamente essas perguntas vão despertar o interesse das pessoas. Então as perguntas elas precisam ser abertas. O que são perguntas abertas? Para você entender. A pergunta aberta é aquela pergunta que para você responder você precisa de muitas palavras. E uma pergunta fechada é aquela que você responde com sim ou não. Por exemplo, quantos querem ter sucesso? A pessoa responde, eu. Terminou. Você demorou 3 segundos para falar, ela terminou meio segundo para responder. Então, aí ficou aquele silêncio. Né? Quantos acreditam que Deus fala conosco? Quantos acreditam que sim? Aí fala, eu acredito. Fechada. Ou seja, você, com uma palavra, 2, você respondeu, né, a pergunta e morreu o assunto. Você não dá sequência. O que é uma pergunta aberta? É quando você, por exemplo, né, vou colocar aqui, eu até escrevi aqui no esboço uma pergunta. Por exemplo, buscar conselho com pessoas mais maduras na fé é uma das 9 formas de se ouvir a voz de Deus. Alguém poderia compartilhar uma situação em que precisou tomar uma decisão muito importante e antes de tomá-la foi buscar conselho com alguém mais experiente? Não tem jeito a pessoa responder com sim ou não, talvez, nunca, jamais. Ela vai ter que falar, eu tenho uma experiência, uma vez eu fui comprar um carro, né, e eu não conhecia muito de carro, eu procurei um tio meu que é vendedor de carro, ele entende tudo, né, sobre força do carro, sobre valor de mercado, e foi muito legal porque ele me orientou, olha, vai fluir. Quando a primeira pessoa responder, um já tem um outro exemplo, outro já tem, por quê? Porque é uma pergunta estratégica aberta. Então, a dica que eu tenho para você é que quando você for compartilhar os 3 pontos, nesse exemplo das 9 formas de ouvir a voz de Deus, os 3 pontos, você, antes da célula, você escreve perguntas como essa. Alguém poderia compartilhar alguma situação? Né? Alguém conhece alguém que viveu, né, que não pediu conselho, né, e acabou naufragando no seu projeto porque não pediu um conselho para alguém? Aí as pessoas vão falar, vão comentar, meu tio, meu vizinho, meu parente, e vai fluir. E aí você passa para a segunda forma de ouvir a voz de Deus, escreve outra pergunta estratégica, chega na hora, você lê a pergunta estratégica, você vai ver que vai fluir. Então, qual que é a grande dica para o compartilhamento? Perguntas estratégicas, pensadas, perguntas sábias, bem colocadas. E lembra, pergunta aberta. Se as pessoas puderem responder a sua pergunta com sim ou não, ela é fechada. Então você tem que fazer uma pergunta aberta, que para responder precisa falar bastante. Tá? Então, esse é o momento do compartilhamento. E o terceiro momento, desse momento todo do compartilhamento da palavra, é a conclusão. Então você vai ter agora mais 5 minutos para fazer a conclusão do compartilhamento da palavra. Queridos, é 5 minutos para abertura, não são 10, não são 20, são 5. São 20 a 30 minutos ali compartilhando aquilo que queimou no seu coração, aquilo que queimou com perguntas estratégicas, sugerindo as pessoas para falar. Depois você vai ter 5 minutos para fazer a conclusão. Então olha só, o que eu queria sugerir para você nessa conclusão? Primeiro, coloca uma música de fundo. Escolhe uma canção lenta, agradável, que vai quebrantar o coração, que vai gerar aquele ambiente mais sensível, mais emotivo na célula. Coloca uma música de fundo, tá? E aplica. Por exemplo, eu escrevi aqui uma aplicação. Percebemos hoje que somente aqueles que nasceram de novo podem ouvir a voz de Deus. Alguém gostaria de aceitar hoje Jesus em seu coração
e ouvir a voz de Deus que te guiará ao centro da sua vontade? Então, você fez a introdução, compartilhou, e lá no final, as pessoas já entenderam que precisam ouvir a voz de Deus para ter sucesso. E aí você faz uma pergunta. E você também no meio, você em algum momento falou que você precisa nascer de novo para ouvir a voz de Deus, para conectar o seu espírito com o Senhor. Lá no final, na conclusão, e aí você coloca a música, todo mundo fala, querido, alguém, né, hoje nós aprendemos que precisamos ouvir a voz de Deus, né, para termos sucesso, para sermos guiados pelo Espírito de Deus. Quantos gostariam de aceitar a Jesus e a partir de então passar a ouvir a voz de Deus, a passar a ter sensibilidade para os direcionamentos do Espírito de Deus? Quantos gostariam de tomar essa decisão? Pronto, já fez o apelo, né? É um apelo para a salvação. Mas pode ter também, lembra que eu falei que o último momento, os 5 minutos finais, pode ser o apelo, ou pode ser apenas uma aplicação da mensagem. Então no final, vamos supor que todos já são convertidos, ou que você percebeu que o visitante não participou tanto, ele ainda não está no ponto de repente você fazer um apelo, que talvez seja mais estratégico, deixá-lo voltar mais algumas vezes, para um momento mais oportuno fazer um apelo. Você pode aplicar no final assim: queridos, quantos, né, estão passando por um momento que precisam tomar uma decisão difícil, seja talvez a escolha de um curso no vestibular, uma decisão de um emprego, uma decisão na vida pessoal? Quantos estão? Queria que você desse um passo à frente. Eu quero orar por você. Nós vamos orar para que Deus te abençoe, para que Deus possa inclinar o seu coração para a porta certa, para o caminho certo, né? E aí você está então aplicando. As pessoas vão dar um passo à frente, você vai orar com intensidade e você então vai fazer a conclusão do seu compartilhamento. Amém, queridos? Então assim, essa é a grande dica, né? Você fazer 5 minutos de introdução, de 20 a 30 minutos de compartilhamento propriamente dito, com as perguntas estratégicas, e depois 5 minutos de conclusão ou apelo com uma música de fundo. Tá? Agora, eu queria falar um pouquinho a respeito do apelo. O apelo, você precisa treinar. O apelo você precisa treinar. Tá calor aqui, queridos. Vamos lá. O apelo você precisa treinar. Pensa que um vendedor, quando ele vai fazer um atendimento aí no mercado, ele faz um treinamento de fechamento de venda, porque senão ele conversa e no final ele não consegue passar a caneta no contrato. Então, utilizando esse princípio que você precisa treinar, fazer a conclusão e fechamento, eu creio que é interessante uma hora você pegar na frente do espelho, treinar. Eu já fiz isso, como pastor eu já fiz isso. Chega na frente do espelho e faz um apelo para você mesmo. Faz esse treinamento e você vai começar a ter mais habilidade nesse momento. O apelo eu dividi didaticamente o apelo em 6 itens, tá? Mas eu vou deixar eu vou tomar uma decisão aqui. Em vez de fazer um vídeo a respeito do compartilhamento da palavra, nós vamos fazer 2 vídeos então. Tá? Então tem esse vídeo agora que eu vou concluir agora, e nós vamos continuar um próximo vídeo falando sobre apelo, e agora eu vou te dar dicas e estratégias de como fazer o apelo e ser assertivo no apelo, né? Não gerar constrangimento, você fica constrangido, a pessoa fica constrangida, a pessoa fala que não aceita, a pessoa depois fica constrangida, não volta da célula. Então eu quero te dar algumas dicas a respeito de apelo, né? E aí nós vamos estar indo para o encerramento desse terceiro momento da célula. Então continue conosco, assista ao próximo vídeo e nós vamos continuar do ponto do apelo, tá? Deus abençoe você.